dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem essa aula. Eu sou o professor Robson e hoje na disciplina de segmentos sociais, participação e controle social, a gente vai discutir o texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Ailton Krenak ele é uma liderança indígena e ele tem um papel e uma importância muito grande na história do Brasil, né? Um exemplo disso é o histórico discurso que ele realiza na Constituinte em 1987. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Diante do Congresso, né? E para além disso, ele há dois anos atrás, antes da pandemia, ele teve esse texto aqui publicado, né? E nesse texto aqui ele vai apresentar algumas questões bastante incisivas sobre o que a gente pode chamar aí de uma cosmovisão, né, da comunidade indígena. Aí em seguida foi lançado esse aqui, A Vida Não É Útil, já em 2020. Inclusive refletindo um pouco sobre o impacto da pandemia nas comunidades indígenas, tá? Ambos os textos eles são resultado de conferências, falas públicas, entrevistas, e em síntese, esse aqui
que foi o material indicado para leitura, ele nos ajuda a pensar algumas questões, tá? Para debater a questão indígena. Eu estou pedindo desculpa para vocês, já de início, porque o que acontece? Eu acordei agora há pouco, tá super cedo, porque ontem eu tentei gravar essa aula 5, 6 vezes, mas foi impossível por causa das minhas gatas e por causa do calor. Eu tava quase colocando um anúncio no OLX para adoção delas, mas aí a Luísa Mel disse que não. Então eu tô gravando essa aula muito cedo, né, recém-acordado, porque nesse horário elas estão tranquilas, daí eu acho que eu consigo gravar, sem elas me incomodarem tanto, tá? Por isso que eu tô ainda um pouco zonzo. Mas assim, em síntese, esse aqui foi o texto, né? Na disciplina de segmentos sociais, participação e controle social, a gente começa a disciplina discutindo as lutas identitárias através do texto do Assad Hader, né? O Armadilhas da Identidade, que é um texto que nos permite entender como que se posiciona politicamente essas lutas, ao mesmo tempo em que, numa análise macro vinculada à luta de classes, né, e à classe trabalhadora, elas nos colocam alguns outros desafios. Depois a gente lê o texto da Carla Cotirene sobre interseccionalidade. Isso nos permitiu apresentar também as lutas, não necessariamente identitárias, mas que têm enquanto vieses questões de gênero, de raça, para entendermos no que consiste a interseccionalidade e o impacto do racismo, do machismo sobre as mulheres negras. E depois desse texto a gente discutiu do Silvio de Almeida, que é o racismo estrutural, né, em que o Silvio de Almeida ele vai categorizar o racismo aí por via tanto do racismo individualista quanto do institucional e, por fim, o estrutural. Depois a gente entrou na discussão do texto da Sueli Carneiro, né, que é um conjunto de artigos que ela publicou entre os anos 90 e os anos 2000 na coluna de um jornal, que eu não vou lembrar agora o nome do jornal, mas qualquer coisa eu coloco aqui. E aí esses artigos nos ajudaram a discutir um pouquinho sobre a forma como politicamente as demandas, né, da população negra foi sendo incorporada tanto pelo governo FHC quanto pelo governo Lula e os problemas em torno disso. E aí agora a gente entra então especificamente na questão indígena, que é uma outra questão que também precisa ser encarada, né? Discutir a formação da classe trabalhadora no Brasil é um desafio, justamente pelo processo de colonização e pela forma como historicamente se tratou essa população na consolidação e na formação desse país, né? É interessante porque em ambos os textos o Ailton Krenak em algum momento vai colocar a questão das doenças, né? A maneira como o branco europeu chega até o continente americano e o resultado disso, não apenas o assassinato direto, mas a forma como se disseminou diferentes e diversas doenças. E aí nesse texto aqui, quando ele vai refletir sobre a pandemia, ele traz essa alusão, né, de que, olha, os povos indígenas já estão submetidos a esse tipo de assassinato já há bastante tempo. E a nossa preocupação, quando vocês me perguntam, é que o povo indígena vai se virar, né? Vai dar um jeito de resistir, vai lutar por sua sobrevivência. A questão mesmo é o povo branco, né? A maneira como esse povo está descolado da natureza. Depois a gente entra mais especificamente nisso, mas o que eu quero trazer para vocês também. O texto do Ailton Krenak é um texto bastante provocativo, né? Que quando lido isoladamente ele é genial, ele, né, permite uma leitura macro sobre o que a gente consegue identificar enquanto cosmovisão, né, do mundo que essa população tem. Mas eu tenho outros textos que eu também li a respeito do tema, que eu não li necessariamente para essa aula, eu já conheço eles, mas eu quero deixar aqui indicado para vocês, né? Primeiro, a gente tem esse texto aqui de um de um antropólogo francês chamado Pierre Clastres, que escreveu um conjunto de textos sobre as comunidades indígenas no Brasil, né? O nome do texto é Sociedade contra o Estado. E o Pierre Clastres, em síntese, ele vai questionar, né, o que compõe essas sociedades, como elas se organizam. E ele vai dizer que essas não são sociedades sem Estado, elas são sociedades que se colocam contra a ideia do Estado, e ele vai explicando a maneira como isso vai se constituindo, né? Não são sociedades, por exemplo, que não têm relações de poder, elas só recusam uma autoridade que tipicamente se direciona ou emana de uma figura ou de uma instituição como o Estado, né? E aí ele vai desenvolver algumas reflexões sobre esse tema, passando pela forma como o sujeito indígena, a comunidade indígena, aliás, ela vai se organizar, né? O fato de que não são comunidades que vivem a partir da subsistência, na verdade a comunidade indígena produz muito mais do que precisava, né, no período antes da colonização e após também.
E a questão central que ele vai apresentando aqui é o quanto é enviesada as análises que tentam entender essas comunidades através de um referencial iluminista, né, de um referencial eurocêntrico. E aí é um texto bem interessante por causa disso. E aí, para além dele, existe um texto histórico que foi escrito no século XVI. Isso aqui não tem nada a ver com a questão indígena, tá? Mas esse é um texto que influencia muito o Pierre Clastres e também influencia bastante a Marilena Chauí, que é o discurso sobre a servidão voluntária, para a gente pensar essa oposição entre essa comunidade, né, e esses indivíduos que se colocam contra a ideia do Estado, contra a ideia da figura de autoridade, né? Esse é um texto que vai falar, que vai fazer uma crítica tenaz à monarquia, né? Só que ele, ao avançar dos séculos, ele é assumido em outras frentes também para compor outras críticas às figuras de autoridade, né? Passando pela monarquia, pelo bonapartismo e chegando até mesmo ao nosso século, né? Na figura do Estado, né? E das ditaduras e da democracia liberal também. E esse é um texto que, em síntese, vai questionar por que as pessoas se submetem à obediência, por que as pessoas obedecem, por que 100 pessoas obedecem uma única pessoa. E ele vai, o Lavoisier, ele vai explicando como que estruturalmente a sociedade ela se organiza, fazendo com que hajam micro-relações, né, que passam por uma figura de autoridade, e essa figura de autoridade teria 8 subalternos, né, e esses subalternos obedecem porque esperam um dia se tornar essa figura de autoridade. Já esses 8 subalternos têm outros 30 subalternos, e esses 30 subalternos almejam. Ele vai explicando, né, o porquê dessa obediência enquanto uma relação de talvez de ambição, e ao mesmo tempo ele vai falar sobre a amizade. Ele vai dizer que a amizade é a única relação ética possível, porque ela não admite qualquer tipo de servidão no processo, em sua constituição. Por que eu estou então falando desse texto do Lavoisier? Porque é justamente a partir dessa chave analítica, né, do porquê que nós obedecemos e como que nós podemos deixar de obedecer, que o Pierre Clastres vai abordar a história das comunidades indígenas e o processo de resistência, numa contraposição à figura de autoridade do Estado. E aí o Ailton Krenak ele vai mencionar também muito esse texto aqui do Eduardo Galeano, né? Esse texto do Eduardo Galeano eu tenho já desde 2015, eu li ele em 2015, li ele para minha tese. E ele é um texto que é engraçado porque o Eduardo Galeano, quando era vivo, dizia que não gostava muito dele. Ele dizia que ele não tinha feito uma pesquisa tão aprofundada quanto seria necessário para a proposta que ele se colocava. Curiosamente, os historiadores, né, que se debruçam sobre esse tema, os sociólogos, dizem que não. É um texto extraordinário, é um texto incontornável, tanto é que o que mais tem no CNPq é grupo de pesquisa com esse nome aqui, ou que faz referência às veias abertas da América Latina. Mas, em síntese, esse texto ele vai falar sobre o processo de colonização na América Latina e a maneira como o genocídio indígena ocorre. Ele vai abordar desde o assassinato direto, esse genocídio, passando pela questão das doenças, até mesmo as operações de esterilização em massa das mulheres indígenas, né? Isso ocorreu em diferentes e em diversos países da América Latina como uma forma de controle dessas populações. Até por isso que eu li esse livro. Minha tese foi sobre eugenia, e é o fato de que os pesquisadores que falam sobre a eugenia na América Latina fazem referência a essas operações secretas, né? Que envolvia desde missionários, passando por ações diretas da CIA. E também por isso que sempre há uma birra muito grande dos missionários que entram nas comunidades indígenas para pregar a palavra do Senhor, né, para catequizar, né? Isso é sempre muito problemático. Né? E aí, o Eduardo Galeano ele vai abordando isso. Né? Inclusive aqui nesse texto tem uma das melhores definições sobre a América Latina que eu já li. Né? Ele vai falar que a América Latina é um lugar onde o sistema vomita homens. Tá aqui a frase, tá no prefácio. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó. O sistema vomita homens. É assim que ele vai falar sobre, vai definir a América Latina. Né? Aqui ele também fala das operações de esterilização, enfim. E o Eduardo Galeano é citado pelo Ailton Krenak, por isso que eu estou, né, apresentando e falando que também é um texto interessante para a gente ter em mente quando discute a questão indígena. Para além disso, eu tenho esse texto aqui, que são conversas, né, de um antropólogo com um cacique, A Queda do Céu. E é um livro muito rico.
que eu li só um capítulo, porque né, é uma coisa gigantesca, mas que eu pretendo ler ele algum dia, quando eu for aprofundar mais a minha leitura e os meus entendimentos sobre a questão indígena. Mas esse texto aqui, ele é extraordinário justamente por causa disso, porque ele é um texto que, por meio dessas conversas entre esses dois sujeitos aqui, ele vai apresentar muito claramente a cosmovisão, no que constitui a cosmovisão indígena e por que é um desafio, toda vez que a gente se debruça sobre a questão indígena, entender no que exatamente consiste isso, quando todos os nossos referenciais são eurocêntricos e quando a gente não está disposto a abandoná-los, né, para pensar a realidade e a condição do sujeito indígena. E aí, por fim, eu tinha um outro texto aqui. Tem essa história em quadrinhos aqui que eu até tentei digitalizar para vocês. Os Donos da Terra, que é um material preparado por uma antropóloga e um artista, né, que vão trazer diferentes momentos históricos, diferentes situações que envolvem desde expropriação de terra, passando pelo folclore, pelo imaginário indígena, né, na constituição dessas comunidades. E é bem interessante também. Esse eu adquiri há pouco tempo e li faz pouco tempo, por isso que eu estou mencionando. E aí, por que esses textos todos? Né? Para a gente começar entendendo, né, ou colocando aqui, que a leitura do Ailton Krenak, ela exige esse cuidado, né, de percorrer um caminho talvez com outros autores, né, mas também de abandonar certas assertivas e certas compreensões eurocêntricas. Né? Em síntese, né, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um texto que o Ailton Krenak publica a partir de conferências e falas, e em que ele vai, pensando a questão das comunidades indígenas, tentar deflagrar um outro tipo de compreensão. Né? Então, por exemplo, qual que é a contraposição que o Ailton Krenak vai fazer muito? Ele vai fazer muito a contraposição entre o homem e a natureza. Né? Então, né, na leitura do Ailton Krenak, o homem caucasiano, ele se vê apartado da natureza, ele não se vê como parte da natureza. Né? Para ele, a natureza em si é um recurso. Né? É um recurso a ser explorado. E o Ailton Krenak ele vai colocar que, olha, para o sujeito indígena, a natureza ela é parte dele, parte de sua família. Né? E ele vai trazendo diferentes momentos, ou diferentes falas, em que vão se ilustrar isso. Né? O fato de que uma pedra, uma montanha, o rio, elas são parte da família. Né? E aí ele vai falar que o sujeito indígena ele não se aparta da natureza, e isso permite que ele entenda a natureza não como um recurso a ser, né, extraído. Né? E ele vai colocar, olha, o homem branco ele vê a montanha, ele vê a floresta, e tudo que ele vê nesse processo é a extração. É o que ele pode tirar para a produção de algo, né? Para uma extrema mercadologização da vida. Né? E o sujeito indígena não. E aí isso é um dos pontos, né, que nos permite entender qual que é o desafio para uma profissão como serviço social para entender a questão indígena. Né? E aí avançando. E aí o Ailton Krenak, eu dei uma pausa por causa da gata, mas não vou abrir, senão não gravo. E o Ailton Krenak ele também vai falar sobre o projeto de humanidade apresentado à comunidade indígena. Né? Esse é um elemento também bastante importante, né? O fato de que existe uma espécie de aculturação, né? Que existe um movimento para fazer com que o indígena ele se adapte à sociedade brasileira. Né? E aí existem todo um conjunto de preconceitos, né? Como o fato de que algumas pessoas acreditam que o indígena não deve acessar a tecnologia, que o indígena não deveria, enfim. E aí eles vão trazer que, olha, né, culturalmente falando, ser indígena não significa estar parado no tempo, mas significa herdar e reconhecer tradições culturais que são anteriores. Né? E aí depois a gente entra nesse ponto para a gente entrar mais especificamente na seara e na problemática que o serviço social encara quando debate a questão indígena. Mas daí sobre essa questão, né, vinculada a um projeto de humanidade que a sociedade indígena vai, né, criticar, o Ailton Krenak ele vai colocar o seguinte: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienadas do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas desses coletivos, desses lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral,
com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Essa ideia de que existe um lugar na sociedade para essas pessoas se elas abandonarem suas tradições, e esses lugares são justamente nesses, né, com as piores remunerações, com os piores trabalhos, com as piores condições de existência e de vida, é algo que fica muito tenaz e muito claro no processo de urbanização da sociedade brasileira, né? Para além disso, tem um filme na Netflix que foi colocado há muito pouco tempo, assim, que é belíssimo, um filme brasileiro chamado A Febre, que vai abordar bastante esse ponto aqui. Ele fala sobre um homem indígena que trabalha num porto, se eu não me engano, no Amazonas, não tenho certeza, tá? E ele trabalha nesse porto porque a filha dele estuda, e a filha dele passa para medicina e ela vai embora, se eu não me engano, para o Distrito Federal. E esse homem indígena, né, que vive na cidade, que vive trabalhando no porto, ele é acometido por uma febre que não passa, né? E aí o filme ele vai pincelando toda a relação dele com a natureza. A primeira cena que se passa no porto, quando ele está trabalhando, a câmera fica parada nele e aos poucos, né, o barulho, né, das máquinas do porto vai reduzindo, vai diminuindo, e você começa a ouvir o barulho da natureza, o barulho que vem da floresta, né? E ali a câmera fica parada nele e mostra essa mudança de som, né? Então esse é um filme interessante para a gente pensar e refletir, fica como sugestão para vocês. O nome do filme é A Febre, tá? Aí na página 16 o Ailton ele vai insistir na ideia de que a humanidade ela defende esse apartheid da natureza, dos recursos naturais, essa separação do homem e da natureza, e ao mesmo tempo ele também vai reconhecer os problemas em torno de uma ideia de sustentabilidade, uma sustentabilidade que se dá dentro desse sistema extrativista, né? Ele coloca, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis, que desde a década de 90 já se sabe que a humanidade deveria tê-los abandonado, né? E aí ele questiona qual que é o impacto, né, de 2, 3, 4, 5, 10, 20 ou 30 mil pessoas abandonarem o combustível fóssil, se esse ainda é o motor que move essa ideia de humanidade, esse extrativismo, esse processo de mercadologização de tudo o que existe. Aí na página 21 tem um trecho bem interessante em que ele vai falar o seguinte: enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra, os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade. Uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente, né, das populações tradicionais, que a gente chama de tradicionais, aliás, é uma coisa que incomoda. Tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra. Vamos separar esse negócio aí, gente, essa terra, essa bagunça. É melhor colocar um trator, um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão, e principalmente gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? Enfim, ele vai colocando esses diversos pontos, essas diversas críticas, e vai explicando, né, o quanto a humanidade, ela, ao se descolar da terra e ao vê-la como um recurso a ser explorado, ela acaba destruindo, né, depredando. Ele vai trazer também uma referência ao presidente ou ex-presidente do Uruguai, José Mujica, numa fala muito famosa dele, né, que é bastante utilizada em diversas áreas, que é a ideia de que nós convertemos, né, o cidadão ao consumidor, e é exatamente isso, né? Então toda a nossa relação com a terra, com a produção, com a nossa sobrevivência, ela se dá sempre numa relação de consumo. A gente consome a terra, a gente polui. Tem nesse texto aqui, A Vida Não É Útil, um momento em que ele vai falar sobre as marcas. A gente acreditou durante muito tempo que o homem, quando eu falo homem é ser humano genérico, né? Entenda também a mulher. Ele deixava sua pegada, né? E essa pegada aos poucos desaparecia. E aí o Ailton Krenak vai dizer que hoje em dia não, né? Que o bebê no colo da mãe, balançando as pernas, ele já está se afundando, deixando essas marcas que são
incontornáveis, né? E aí ele vai falar, olha, pensando na quantidade de plástico, de fralda, de tudo o que você precisa para manter um bebê, né? Tudo o que a gente consome, tudo que a gente depreda nesse processo. Então ele vai falar sobre isso, sobre o fato de que as marcas que a gente deixa hoje na Terra, elas são incontornáveis, justamente porque nesse processo a gente já destruiu muito. Eu tenho um gato na janela, na sacada, pedindo para entrar, então vocês vão ouvir os miados, mas eu não vou abrir, senão ele não me deixa gravar. Aí na página 28 ele vai trazer a seguinte passagem. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com o seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar ao século XXI ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. E aí na página 31 ele vai fazer uma referência à eleição do atual chefe máximo do executivo, né? Ele vai dizer o seguinte: em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram, como os índios vão fazer diante disso tudo? E aí eu falei, o Ailton Krenak, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes uma das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. E esse é um ponto importante para a gente trazer, não apenas pela riqueza da constituição dos povos indígenas, mas para o entendimento de que não se trata de uma adaptação ou de um todo amorfo, como se sugere às vezes quando as autoridades públicas falam a respeito desse tema, né? Mas sim de uma riqueza e de uma pluralidade que não cabe nesse tipo de discurso simplista, tá? E aqui, lembrando o que a gente discutiu agora há pouco com Pierre Clastres, a ideia da sociedade contra o Estado, na página 39 tem uma passagem bem interessante, que ele vai falar o seguinte: é claro que durante esses anos nós deixamos de ser colônia para constituir o Estado brasileiro e entramos no século XXI, quando a maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas próprias de organização, capazes de gerir suas vidas. Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as formas de organização das nossas sociedades, buscando uma integração entre essas populações e o conjunto da sociedade brasileira. Então vejam, quando a gente pensa nessa relação de uma sociedade contra o Estado, é justamente isso, porque existe esse Estado que o tempo todo tenta fazer uma integração forçada e que tenta subjugar esses povos, essas etnias, essa cultura à padronização. E aí existem algumas passagens no texto que ele vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa imposição, né, que ele consegue observar desde a moda, né, o quanto a moda do homem branco da humanidade é a mesma, passando pela arquitetura, o quanto a arquitetura ela se tornou objeto de ostentação de museu, vamos supor assim. Então você tem nas cidades, nas grandes cidades, o centro histórico. Esse centro histórico ele é, de certa maneira, um retrato de uma arquitetura típica, de uma arquitetura tradicional. E quando você sai desse centro histórico, todos os prédios em todos os lugares parecem ser a mesma coisa, né? E essa questão ela é desenvolvida muito pelo David Harvey, um geógrafo marxista inglês, que vai discutir a pós-modernidade, né, e o quanto isso vai refletir na própria forma como as cidades se organizam, né? E o Ailton Krenak, quando vai fazer essa crítica ao Estado, né, e a homogeneização da cultura, dos hábitos, vai passar também por isso. Então você tem uma multiplicidade organizativa pensando nas comunidades indígenas e você tem esse esforço do Estado de homogeneizá-los, né, de tirá-los desse espaço onde eles estão e colocá-los nas periferias, né, novamente nos piores empregos, com as piores condições, né, para continuar alimentando essa máquina que homogeneiza tudo, desde a moda, passando pela arquitetura e até mesmo formas de vida e tecnologia, tá? Então é uma passagem bem interessante essa. E aí novamente sobre o Estado, na página 41, ele vai falar o seguinte:
O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originais, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais que até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros, a mentalidade do colonizador ainda existe na mente de muitos brasileiros. Por isso que quando uma pessoa caminhando na rua vê um sujeito indígena, diz, olha, ele não está fazendo nada. Essa é a mente, essa é a concepção da mente colonizadora, que ainda vinga, que ainda dura, que ainda perdura na consciência dos brasileiros. É a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. Então, quando a gente fala de um projeto de nação, de um desenvolvimento econômico, para o sujeito indígena, esse não é um projeto de desenvolvimento econômico e social, é um projeto de exaustão da natureza. O Atu, esse rio que sustentou a nossa vida às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. E ele vai colocar aqui, que essa aqui é a alusão ao rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, controlada por essa empresa desde 2015. Então, esse exemplo do rio, enquanto uma forma, um conjunto ou algo que permitia a sobrevivência e que é destruído por essas empresas de mineração e que por isso acaba resultando para o sujeito indígena no fim do mundo, porque o rio é a vida, o rio é o que permite a sustentação, ilustra esse quadro como um todo. Quando questionaram Ailton Krenak sobre esse tema, alguns ambientalistas pensando em projetos de recuperação do rio, o Ailton Krenak disse o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer é deixar aí cerca de 60 quilômetros de cada margem do rio livre de qualquer coisa e esperar a natureza recuperar o rio sozinha. E aí os ambientalistas disseram que isso era impossível. Daí o Ailton Krenak disse, exato, isso é impossível para vocês. Mas se você quer recuperar o rio, você precisa deixar que o rio consiga recuperar o seu fluxo e seu ritmo naturalmente. Então isso denota essa concepção antagônica do homem branco com o desenvolvimento e uma ideia de sustentabilidade que a gente sabe que é só uma ideia, passando pela concepção de mundo e de recursos naturais, enfim, recursos naturais não, de natureza que o sujeito indígena tem. Aí o Ailton Krenak, fazendo referência a esse texto aqui, A Queda do Céu, vai colocar o seguinte na página 45. O mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais, nas quais a política, o poder político, a escolha política compõe espaços de segurança temporária, em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas do verdadeiro sentido do compartilhamento de espaço, ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema em que parece que a única possibilidade para comunidades humanas continuem a existir é a custa da exaustão de todas as outras partes da vida. E aí na página 49 a gente tem uma síntese do que a gente pode pensar aí de uma relação entre o homem e a natureza, que o povo Krenak, o povo da onde o Ailton parte, vai trazer. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Tomara que estes encontros criativos que ainda estamos tendo
a oportunidade de manter, anime a nossa prática, a nossa ação, e nos dê coragem para sair de uma atitude de negação da vida, para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está excluída, que em última instância gastam toda a força de terra para suprir sua demanda de mercadoria, segurança e consumo. Aí ele desenvolve essas reflexões ainda mais um pouco. E esse é um texto, gente, super tranquilo de ler, porque é bem rápido, assim, dá para ler em menos de 1 hora. E eu acho que vocês precisam ler esse texto, né? Porque daí a gente entra justamente na temática que seria central ao debate sobre o serviço social, para pensar as comunidades indígenas, né? O que acontece? O serviço social é uma profissão que se institucionaliza por via do Estado, a gente sabe disso, vocês fizeram a disciplina de fundamentos, né? E a nossa relação ela se dá sempre, não apenas com a figura de autoridade do Estado, mas também com a figura da lei, né? A lei é um elemento central na constituição da nossa profissão, e é o que também assegura a legitimidade do nosso exercício profissional. Então a gente tem aí um conjunto de leis que vão nos orientar sobre o trabalho com as comunidades indígenas, né? Então você tem, por exemplo, os CRAs, as UBSs, a gente tem uma legislação específica que vai explicar a forma como os povos tradicionais, né, principalmente as populações indígenas, precisa ser entendida, para que a gente não realize ou não cometa aí uma aculturação. Por exemplo, quando eu era estudante em Florianópolis, eu lembro que teve uma passagem de uma dupla de conselheiras tutelares. E aí, quando uma aluna da turma questionou sobre as crianças indígenas que ficavam na cidade com os pais, né, os pais vendendo ou fazendo artesanato e as crianças lá, né, brincando nas calçadas, quando se questionou a conselheira tutelar sobre o tema, ela disse que, olha, existe uma legislação específica para a gente tratar ou para a gente se referir à criança indígena, mas infelizmente a gente não pode fazer nada. E aí eu lembro que eu fiquei com esse infelizmente na cabeça, né? Enfim, e beleza, né? Passaram-se anos, eu entrei no mestrado eu tinha uma grande colega, que pesquisava a questão indígena, também tinha uma colega que era indígena, e ela colocou em uma aula, assim, né, algo bastante interessante sobre as turmas, né, que a universidade tinha nos cursos, né, de educação indígena, se eu não me engano, lá na UFSC. E o fato de que essas comunidades traziam, né, na vinda das mães, dos pais, as suas crianças também, né? E aí ela explicava, olha, a criação das crianças no meio indígena ela é distinta, né? Então a criança ela é criada pela comunidade, ela tem o pai, ela tem a mãe, mas a figura de pai é muito mais um tio do que necessariamente o pai biológico. Por outro lado, esse apartheid, essa separação entre mãe e criança, ela é muito estranha para a comunidade indígena, né? Então é uma outra forma de relação. A educação ela se dá na experiência concreta do cotidiano dessa mãe com essa criança, dessa comunidade com essa criança, e não numa separação que os meios produtivos impõem aos pais e às mães para que se denote a educação à escola. Não estou aqui defendendo a educação domiciliar, pelo amor de Deus, estou só ilustrando a maneira como culturalmente, né, pensar um conjunto de legislações que vão abordar a questão indígena, ela exige um outro cuidado. Então, assim, para o assistente social é um elemento chave, sempre estar atento a legislações específicas nas políticas e serviços onde ele se insere, que se dediquem ou explanem sobre a população indígena. Como vocês puderam ver no início da aula, caso o YouTube não tenha cortado, o discurso do Ailton Krenak ele vai ilustrar um pouco do problema central que é nos colocado, né, enquanto profissão, que é o seguinte, e essa é a questão chave da aula. O serviço social, na relação dele com o cidadão, principalmente o que nós vamos chamar no âmbito das políticas públicas e sociais de usuários, sempre o coloca numa relação de pobre. Então o pobre, que oriundo da classe trabalhadora, não consegue vender sua força de trabalho, não consegue ter um sustento ou não consegue uma estabilidade, ele não consegue várias coisas em síntese. E aí, enquanto pobre, o Estado nos autoriza a intervir nessa realidade, né? E essa realidade ela passa desde o repasse de recursos, passando pela mudança de comportamento, querendo ou não, a gente vai atuar de maneira a
vamos dizer assim, desenvolver um conjunto de de ações socioeducativas, enfim, que vão pensar sempre nesse indivíduo, de uma forma em que ele consiga sobreviver nessa sociedade, ao mesmo tempo em que existe uma tendência à adaptação ao meio. Estou aqui dizendo que essa é a nossa função? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que o serviço social defende a adaptação do indivíduo ao meio? Jamais. Mas nós sabemos que para vender a força de trabalho, né, nos processos produtivos, o emprego formal ou mesmo até informal, existe essa cobrança em torno dos indivíduos e dos sujeitos. Então o serviço social, ele, em muito parte dessa perspectiva e desse entendimento. Quando a gente lida com a comunidade indígena, pensando essa diferenciação cultural de uma sociedade que se compõe historicamente como uma sociedade contra o Estado, a gente tem um outro desafio. Porque o sujeito indígena, ele não é pobre. O sujeito indígena, ele não pode ser pensado como pobre. Ele é, acima de tudo, um coletivo, uma comunidade, um indivíduo que, tendo terra, ele não é pobre. Se ele pode colher, se ele pode plantar, se ele tem a comunidade dele, se ele consegue preservar as suas tradições, ele não é pobre. E esse é um elemento chave que nos causa algumas dificuldades para a gente entender a questão indígena, que não resulte numa aculturação extrema, né? Porque é justamente isso. Quando a gente converte o sujeito indígena em pobre, a gente está abrindo formas e meios para que o Estado possa intervir nesse indivíduo e assim mexer em toda a composição da sua organização cultural, histórica e da sua herança ancestral. Quando a gente entende que o sujeito indígena não é um sujeito pobre, mas um sujeito que se organiza de outra forma e que, se ele consegue ter a terra, consegue ter seus recursos, consegue ter a sua comunidade e consegue, numa relação de troca, né, com a sociedade, vamos chamar assim, eurocêntrica, não sei, né, mas vamos pensar aí nos meios urbanos, nas trocas de mercadoria, na subsistência, para além da subsistência, aliás, ele consegue sobreviver. Estou falando que o indígena ele tem que ficar nas comunidades tradicionais só? Não. Na verdade, a questão é a escolha. Né? Que tipo de escolha é colocada a esses sujeitos? Né? Pensando, por exemplo, nesse filme que eu mencionei no início da aula, A Febre. Essa mulher indígena jovem que passa para a medicina no Distrito Federal. Né? Isso é importante. Né? Inclusive com a possibilidade até de um retorno à comunidade com essa formação. A gente sabe que tem muitos sujeitos indígenas que fazem cursos como pedagogia, como serviço social, como psicologia, como medicina e que muitas vezes retornam, né, para suas comunidades tradicionais para contribuir. Né? Então, esse é um processo que passa pelas escolhas, né, e pelas opções que o Estado vai constituindo, sempre com respeito às especificidades e singularidades dessas comunidades, desses povos. Agora, a partir do momento em que se retira a terra desses indivíduos, e isso é uma das coisas que nós mais vemos, se tira a terra, se tira os meios de sobrevivência e de sustento, e se coloca para eles o imperativo de viver nas cidades, aí você está destruindo, né, toda a ancestralidade, toda a ligação desses indivíduos, desses sujeitos com a terra. A gente sabe que a população indígena é uma população revolucionária, justamente pela forma como eles conseguem resistir a todos os ataques históricos já feitos contra eles, mas acima de tudo porque eles são o que nós podemos chamar de uma pedra no sapato da expansão do agronegócio. O agronegócio, né, que é acima de tudo um extrativista, que se baseia ou se apoia na monocultura, né, e que representa o grande capital no Brasil. O grande capital é o agronegócio. E aí, nesse processo de resistência das populações indígenas, né, na defesa dos seus territórios, da sua ancestralidade, da preservação natural, eles se colocam enquanto principal barreira. E essa força que eles têm, né, enquanto principal barreira, e que impede a expansão assim do agronegócio, é uma ação, é uma atitude, ou resulta aí na constituição de um povo revolucionário. Porque impedir a expansão do capital, esse capital da superacumulação, né, da extração da terra, né, da produção de pobreza e de miséria, né, quando a gente pensa na relação com a terra, não deixa de ser um ato revolucionário. E ao mesmo tempo também o que nós podemos chamar aí de biopirataria.
Outro elemento que explica por que as populações indígenas também se mantêm ou resistem é o interesse que o capital tem no conhecimento deles. Vejam, todos os remédios, boa parte dos produtos que nós usamos, eles de certa maneira partem, né, desse lugar da natureza e se produzem a partir daí diferentes remédios, diferentes produtos que vão responder a necessidades específicas. Quando a gente pensa no conhecimento da biodiversidade que os sujeitos indígenas têm, que as comunidades tradicionais têm, se explica por que hoje diferentes indústrias farmacêuticas e até de cosméticos são acusadas de biopirataria, de uma extração de conhecimento que é apontado como um conhecimento tradicional, historicamente pertencente a uma comunidade e que por via de ações diversas é extraído deles e passa a alimentar o grande capital. Se vocês colocarem na internet biopirataria e questão indígena, vocês vão ver alguns exemplos disso, né? Desde sementes, passando por ervas medicinais, que expropriadas desse povo, passa a servir aos interesses do grande capital, né? Da indústria farmacêutica e da indústria até da estética. Então esse é um outro elemento que explica, né, a relação do sujeito indígena com essa civilização, vamos dizer assim, que extrai deles, né? Então, historicamente, a gente extraiu a terra, a gente extraiu as formas de vida, a gente extraiu a vida em virtude do genocídio e da proliferação de doenças, e não satisfeitos hoje, nós voltamos aí a retirar a terra, em virtude aí do que nós podemos chamar de, né, passar a boiada, para pensar a questão indígena, como também no que a gente pode identificar como biopirataria, tá? Enfim, então esses são alguns elementos, alguns pontos, né? Essas questões não são abordadas pelo Ailton Krenak diretamente, mas dá para perceber ali algumas pistas. E eu acho que o que fica, né, mais importante, mais interessante para a gente pensar isso, né, no âmbito da nossa disciplina, é justamente a forma como nós, enquanto profissão, né, uma profissão criticamente organizada, articulada, pode reforçar processos de constituição de identidade indígena sem uma aculturação, né? E aí, por isso, esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente trata essa questão. A gente precisa discutir a questão indígena justamente para não realizar o que nós podemos chamar aí de uma aculturação por via do Estado, num conjunto de indivíduos, de sujeitos, de comunidades que se colocam historicamente contra uma ideia de Estado, tá? Enfim, qual que vai ser a nossa atividade? Nossa atividade vai ser a seguinte: eu quero que vocês identifiquem pelo menos uma notícia sobre biopirataria, sobre demarcação de terras, tá? E eu quero que vocês tragam também algum depoimento ou alguma matéria, identifiquem na matéria se em algum espaço ou algum momento alguma liderança indígena foi escutada. Eu quero que vocês então levantem material sobre demarcação de terra, sobre invasão de terra, né, território indígena, sobre biopirataria. E nessas matérias eu quero que vocês identifiquem se o sujeito indígena foi escutado e o que ele fala a respeito, tá bom? É isso. E aí essa atividade vocês encaminham para o meu e-mail, que vai estar ali embaixo, tá? Então a gente pode encerrar por aqui. Um bom dia para vocês, espero que tenham gostado.